Queremos saudar a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos com vocês. Agradecemos a vocês que estudam diariamente, vocês que compartilham, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. E também agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Anselmo Keffler, está lá em Portugal. Antônia Marinho é de Queimadas, na Paraíba. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Tarcísio Guimarães é de Warrabery, aqui em Canérica, nos Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais, pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, cada pessoa que estuda conosco a Tua Palavra. Cada um tem suas lutas, seus problemas. Dê vitórias, Pai, dê forças e que recebam de Ti as bênçãos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana, na nossa série Verdades em Deuteronômio, nós estamos procurando trazer para vocês a escolha que nós deveremos fazer em nossa vida, que é o conselho da própria Palavra de Deus, que deveremos escolher a vida para que nós possamos viver. A Bíblia, ela sempre nos traz duas opções. A Bíblia, ela fala de dois caminhos. A Bíblia, ela fala de dois senhores. A Bíblia fala de dois destinos que são colocados diante da humanidade. A Bíblia dá essa opção. Por quê? Porque Deus, Ele não força ninguém a obedecê-lo, a amá-lo. Deus não força ninguém a aceitar o sacrifício de Jesus. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Por isso que temos o livre-arbítrio. Deus, Ele nos mostra que se nós o aceitarmos, se nós vivermos de acordo com a sua vontade, nós viveremos eternamente. Mas, se nós não aceitarmos, nós iremos perecer eternamente. A escolha depende de cada um de nós. Ontem nós comentamos aqui que no Jardim do Éden existia a árvore da vida e no céu também, no paraíso, para onde nós vamos também, haverá a árvore da vida. Essa árvore era para a saúde das nações e para que vivessem eternamente. E conforme nós lemos em Apocalipse, a árvore ela produz 12 frutos, ou seja, produz frutos todos os meses, para que todos os salvos possam comer e viver eternamente. As folhas, diz aqui em Apocalipse, é para a cura das nações. Ninguém ficará doente na eternidade, não haverá doença. As folhas serão comíveis também, para que nós tenhamos saúde. Não é que nós precisamos disso, mas Deus, Ele nos traz lições através das coisas que Ele cria. Deus, Ele tem poder para fazer o impossível. E como temos a promessa da vida eterna, daqueles que aceitarem a Jesus e andarem segundo a sua vontade, caminharem com Ele, terem relacionamento com Ele, nós teremos a vida eterna. Não é porque nós vamos ter que comer do fruto, não. O fruto, ele é atrativo, ele vai nos atrair para que nós o comamos e comendo nós viveremos eternamente. Agora, não existe um meio termo para a salvação. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus. Não existe outro meio para a salvação. Em João, no capítulo 3, no verso 16, lemos ali: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Veja, Deus amou ao mundo de tal maneira, não amou somente uma raça, um povo, não. Deus amou a todos, Deus ama a todos, todo ser humano. Agora, todo aquele que nele crer, em Jesus, que foi enviado para viver e morrer em nosso lugar, terá a vida eterna. Esta é a promessa que nós temos na palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 7, Gênesis 7, versos 22 e 23, nós lemos: tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Aqui, a palavra de Deus vem falando do dilúvio. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem que Noé estava levando ao povo, que o mundo seria destruído com água. Todos que rejeitaram morreram, inclusive todos os animais, não somente o ser humano, mas todos os animais, os répteis que rastejam sobre a terra, todos morreram, não sobrou ninguém. O povo antediluviano teve a oportunidade de aceitar a mensagem de Noé, mas eles recusaram. E nós estamos aceitando a mensagem de salvação que Deus nos dá através de Jesus, ou estamos nós recusando? Se nós aceitarmos, seremos como Noé e a família e os animais que entraram na arca, seremos salvos, nós não iremos morrer, mas se nós rejeitarmos, nós morreremos. Por quê? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, no verso 23, ele escreveu: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, porque nós pecamos, merecemos morrer, é o salário do pecado. Morrer é a morte eterna. Mas o dom, o presente que Deus nos dá, é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então não há meio termo. Só há um caminho, é a decisão, a escolha que nós precisamos fazer. Escolher Jesus, caminhar com Ele, nos relacionar com Ele. Aí nós estaremos garantindo que viveremos eternamente com Jesus. Ainda em Romanos capítulo 8, no verso 6, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida eterna. Então aqui está muito claro. Como eu tenho dito para vocês, a nossa natureza carnal é que nós escolhamos as coisas erradas para o nosso próprio mal, para a nossa perdição. Então aquele que permite que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, diz aqui. Mas aquele que permite que o Espírito Santo controle a mente, resulta em vida e paz. Então, precisamos decidir. Queremos nós controlar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas paixões carnais, ou deixaremos que o Espírito Santo nos controle para que tenhamos vida e paz? Em 1 João capítulo 5, no verso 12, o evangelista João escreveu: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mais uma vez, a palavra de Deus sendo clara que quando nós escolhemos ter Jesus em nossa vida, ser guiado pelo Espírito, nós teremos a vida eterna. Vejam, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Mas infelizmente muitos cristãos aceitam a Jesus e depois querem continuar controlando a sua vida com seus desejos e paixões carnais, com a natureza pecaminosa. E então, qual será o destino dessa pessoa? Será a morte eterna. Mas aqueles que têm o Filho, esses têm a vida eterna, quem tem o Filho de Deus. Lemos também em Mateus, no capítulo 7, Mateus 7, versos 24 a 27, Jesus ele falou aqui sobre duas pessoas que iriam construir.
Mateus 7, 24 a 27 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Aqui, Jesus é claro em dizer: se ouvirmos a sua palavra, se ouvirmos aquilo que Deus nos fala cada dia, através dos estudos, e praticarmos, não é só ouvir, é praticar, seremos como uma pessoa sábia que vai construir uma casa sobre a rocha, quer dizer, alicerce firme. Porque vindo as chuvas, os ventos, a tempestade, a casa ela não cai, ela permanece. Assim é todo aquele que tem a sua vida espiritual solidificada em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Agora, aqueles que não praticam o que ouve, esses é considerado como homem tolo. Ele pensou assim: eu não vou ter trabalho para cavar aquela rocha e construir ali em cima, vai dar muito trabalho, eu vou perder muito tempo. Eu vou construir aqui na areia mesmo, é mais rápido, é só passar a enxada assim, e começa a levantar a casa está pronta. E o que acontece? Quando veio as ventos, tempestades, chuvas, a casa caiu. Assim é todo aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. Por isso, nós estamos falando nesta semana: escolham a vida. Precisamos renunciar muitas coisas, muitos prazeres. Aquilo que a carne deseja, nós temos que mortificar esse desejo carnal, não deixar que o nosso desejo pecaminoso predomine na nossa vida. Nós precisamos nos apegar a Cristo. Por quê? Porque é dele que vem a vitória. Escolha a vida. Abra mão de muitas coisas que você gostaria de fazer para que tenha acesso à vida eterna. Então não existe meio termo. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus, que veio, viveu, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós e vai voltar muito em breve para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco em mais este dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e não nos esqueçamos, João 17:17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.